Meus amigos, estamos iniciando mais um Frente a Frente, depois de um mês de férias. Esse mês de janeiro, nós estivemos repetindo aqueles bons programas de 2012. E hoje nós vamos gravar o primeiro programa de 2013. E escolhemos exatamente o presidente da Sociedade Rural de Montes Claros, Osmani Barbosa Neto. Ele vai, porque nós estamos vivendo um momento aí, está chovendo muito, mas estão vindo uma seca muito brava. Então nós vamos conversar com ele sobre isso. Vamos conversar também sobre a eleição na sociedade rural. Esse ano é ano de eleição, saber se ele é candidato à reeleição. E vamos conversar também por que ele não aceitou ser secretário da Agricultura do prefeito, do novo prefeito de Montes Claros, Rui Muniz. Osmani, muito obrigado pela sua presença aqui. Certo. Primeiro eu quero agradecer, para a gente é uma honra participar desse conceituado programa seu. E te confesso que eu não perco um, viu? Sempre eu estou vendo lá e realmente é um programa muito sério, um programa que traz informações para a gente. Como eu falei, Jorge, a gente chegou num período agora complicado, né? A classe, complicado. Nós já vimos com uma seca aí de 2010, 2011, uma seca difícil, de acordo com dados aí de técnicos, 30 anos, eu acho que é a seca mais forte dos 30 anos. Nós tivemos 10 meses de seca em 2000, no período passado, né? Período passado. A chuva, como eu disse, começou a chover, parou de chover dia 13 de janeiro de 2011. Quer dizer que as pessoas que plantaram... Veio chover em novembro. Veio chover em novembro. As pessoas que plantaram, por exemplo, para reserva de alimentação no caso silagem, né, para deixar, praticamente não tiveram sucesso ano passado. O milho, o sorgo, que na hora que mais precisava da chuva, que seria no mês de fevereiro, de março, para ele, como se diz o povo, vingar, né, faltou a chuva. E aí o problema ficou sério. Aí choveu em novembro, choveu muito bem em novembro, choveu em média 400 milímetros em novembro. Aí dezembro não choveu nada, janeiro foi chover agora depois dia 15 e realmente a chuva tão boa. Vai passar a média histórica de janeiro, nós devemos ter... Janeiro a média histórica de... Janeiro normalmente é o veranico. É o veranico. Que trocou passou dezembro e janeiro, né? Passou para dezembro. Nós tivemos praticamente 45 dias de veranico, né? Porque a chuva começou depois do dia 15. Em janeiro. E dezembro não choveu nada. Mas, então você acha que na agricultura está praticamente tudo perdido? Acredito que o ano passado o prejuízo levantado pela matéria foi em torno de mais de 300 milhões. Você acha que esse ano repete isso também? Deve repetir. Deve repetir. Em torno de... A agricultura, de acordo com a Emater, foi 70% de grãos. A perca de grãos, né? Ano passado. Ano passado. E da pecuária, principalmente a pecuária de leite, né? Porque caiu a produção e a pecuária de gado também, em torno de 60% no ano passado. E esse ano você acha que é pior? Não, talvez, se essa chuva manter, a pecuária recupera. Ela deve recuperar um pouco, entendeu? Inclusive, com a chuva de novembro, ainda chegaram até a engordar algumas boiadas, porque o pasto em novembro foi muito bom, então algumas pastagens recuperaram. Eu tenho tido muito cuidado da seca, apesar de uma realidade que a gente sofre com ela e é seríssimo, porque a gente não pode também começar a pensar em desvalorizar as terras nossas aqui, porque a seca ela é uma realidade, mas a gente tem que ter um pouco de otimismo com isso. Mas realmente é uma coisa muito séria e ela vai refletir. Uma preocupação que eu tenho muito grande, Jorge, é com os pagamentos dos bancos esse ano de 2013, certo? Porque ele não produziu o suficiente para pagar. Inclusive isso nós vamos buscar, junto com o Ricardo Lauto, lá dos sindicatos, nós vamos procurar os bancos para ver que, inclusive, a subtendência hoje... Uma renegociação, buscar isso aí, principalmente para o pagamento de 2013. Osmani, quando a nossa amiga Elbe Brandão era secretária, ela criou aquele centro de convivência com a seca. Isso está funcionando? Não está. Mas é o ideal. Por que não está funcionando? Parou, o governo tem esse compromisso, nós estamos cobrado isso, inclusive Ricardo Lauton, que hoje é o presidente do Sindicato Rural, ele é vice-presidente da FAENG também. Nós fomos a Belo Horizonte e tentamos conversar com o governo do estado a respeito disso. Tem um compromisso de se fazer. Mas, só para te ter uma ideia, na Austrália usa-se muito isso. Lá tem regiões que chove menos que a gente aqui e produz. Esse centro de convivência com a seca, até na hora que acontece uma seca, igual aconteceu com a nossa aqui agora, até a comercialização do gado, esse centro, ele ajuda o produtor, certo? Procura, abre mercado, busca as coisas. O sindicato tem nos ajudado muito, uma parceria, um grande trabalho, o Ricardo, e ele uma pessoa da classe também, a gente tem um certo conhecimento, somos amigos. Você e eles são... exatamente. Tem uma origem muito grande dentro
do Parque Exposição, Parque né? Exposição. Porque o seu avô e o pai dele foram dois dos criadores do parque, né? O pai dele, aquela corralama do parque todo ali, foi ele que comandou tudo. O seu Lindolfo Lawton. Tive o prazer de conhecê-lo. E seu avô era o gerente geral da construção do Teve vários companheiros. Se a gente começar a falar, até pode acontecer da gente até cometer alguma injustiça. Mas a gente não pode deixar de falar de João Ataíde, né? João Ataíde era o presidente da Rural na época, exatamente. Né? Começou com o Geraldo, né? O Geraldo Ataíde foi o primeiro presidente, depois o João Ataíde. Então são pessoas que trabalharam, eram homens de fibra, de coragem naquela época, fizeram aquele parque. As pessoas às vezes me perguntam, Jorge, aquele parque é do governo? Eu falo, não, aquele parque é privado, foi feito com dinheiro dos produtores rurais, dos fazendeiros da época. Eles arrancaram o dinheiro e fizeram ele lá. Então é uma entidade que ela depende dela praticamente total, e a gente trabalha lá, gira o dinheiro lá de dentro mesmo. Seu avô, eu conheci ele bem. Ele era produtor no município Francisco Sá, inclusive quando meu pai foi prefeito apoiado por ele. Ele era um grande chefe político lá em Francisco Sá. Exatamente. E era um homem de respeito, viu? Meu avô, eu tenho uma honra muito grande de ter o nome dele, né? Que isso para mim é muita honra. E uma responsabilidade muito grande também. Que a gente sempre é cobrado. A responsabilidade é muito maior do que você pensa, muito maior, não tenha dúvida. Mas ele foi um homem, era um empreendedor, tinha uma visão grande, danada. Ele, tanta coisa que fez. Na época dele, as coisas aconteciam, tem muita coisa acontecendo agora que na época dele ele já fazia na fazenda dele. Talvez a inseminação artificial, se não for o primeiro, foi um dos primeiros a começar a fazer aqui na região. A cidade cresceu muito, a indústria chegou, o comércio chegou forte, porque a região virou uma cidade polo, Montes Claros, né? Cidade polo. Se você olhar hoje mesmo a questão rural de Montes Claros, nós temos poucas fazendas grandes aqui de produção. A maior parte é agricultura familiar do Norte de Minas. Eu fui secretário e conheço bastante. E médio produtor? E médio produtor. Naquela região de Janaúba já aumenta bastante, já tem bastante. A região de Francisco Sá, de Juramento, de São João da Pontes, tem muito produtores grandes. Mas todos moram em Montes Claros, né? Todos eles moram em Montes Claros e produzem lá. Mas Montes Claros cresceu o segmento. Hoje o segmento universitário aqui, que você puxa uma coisa com outra, é um apartamento, aquelas repúblicas, tudo cresceu muito. O comércio, a própria indústria, chegando novas indústrias aí para Montes Claros, né? Mas eu acho que a agricultura ainda, se você olhar essas cidades menores... Montes Claros tem uma certa independência da classe rural, mas o Norte de Minas, meu filho, né? Não tem não. Depende exclusivamente da classe rural. Essas cidades menores aí, por exemplo, eu digo Francisco Sá, 80% depende da área rural. Capitão Enéas melhorou um pouco e já tem outros segmentos lá que começou. Por exemplo, indústria, tem umas 2 indústrias, né? Mas Francisco Sá depende. Mirabela, se você olhar aí, Brasília de Minas, Espinosa, aquela região toda, a própria Janaúba, entendeu? Janaúba tem o projeto Jaíba hoje, Jaíba hoje, que é uma cidade grande no norte de Minas. Janaúba depende ali do projeto Gurutuba. Tudo. Mais de 50%. Mais de 50%. Jaíba nem se fala. Então a região, essas cidades menores são 80%, depende do produtor rural. Montes Claros já é independente, como você falou, mas para botar comida na mesa tem que ser a gente, né? Para botar o povo todo para comer aí é o produtor que tem que colocar. O povo da cidade não lembra muito disso não, dessa importância não, mas não fosse o trabalho da classe rural, esse país nosso ia para o buraco logo. A gente via pelo PIB aí, as coisas. E as pessoas não entendem, elas acham que o produtor, tem muita injustiça com o produtor. Diz que está depredando o meio ambiente, tudo mentira. No ano passado mesmo, eles falam aí esse PIB, né, de menos de 1%, o único setor que cresceu foi o agronegócio. Foi o agronegócio, isso não tem dúvida. E aconteceu uma coisa muito interessante, Jorge. Eles começaram, não sei de onde que veio isso, de dividir agronegócio e agricultura familiar, certo? Isso nunca existiu. Todos nós precisamos de uma coisa, o segmento é um. A exposição que nós fizemos esses 2 anos, esses mandatos, eu trouxe a agricultura familiar para dentro do parque, juntei com eles, trouxe eles, demos curso para pequenos produtores lá dentro, só para eles, entendeu? Trouxemos, junto com o agronegócio. E eu sempre falando com eles, não existe divisão. A divisão somos nós. Os problemas nossos são os mesmos que nós vamos enfrentar. Mas existiu alguma coisa de governo federal aí querendo dividir. Inclusive fizeram o Ministério da Agricultura Familiar, que é o MDA, né? E tem o Ministério da Agricultura Normal. Então tem uma disputa entre os ministros. Isso não existe. Mas isso é coisa de PT, viu? Eu sei. E nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo comercial. E voltamos logo em seguida com o presidente da Cidade Rural, o Osmani. Nós vamos conversar com ele no próximo bloco sobre a sucessão lá na Rural. Guarde um instantinho.